os celtas sob a forma de consumo. Essa é a primeira observação. A segunda é de que, sobre Sendim, eu sempre achei muito estranho haver um festival céltico em Sendim. Não fazia-o. Não, por muitos motivos. Não é por essa razão. É porque o Nordeste transmontano não se identifica com o litoral, em nada, nem com o Porto, nem com Lisboa, não se identifica, nem com a Galiza. Mas havia uma pessoa em trânsito do litoral para o interior, que é o Mário Correia. Exatamente, era aí que eu ia chegar. E, portanto, eu acho que estes fenómenos devem ser estudados, apesar de tudo, é interessante estudá-los, porque, digamos, a pessoa em trânsito do Mário Correia, não é? Levou esta ideia através da música e das gaitas de foles. O Mário Correia é uma pessoa importante no lançamento do Festival Folk Celta de Ponta Barca. Portanto, para além das grandes leituras e do que os livros dizem, às vezes vale a pena de facto seguir as pessoas e seguir o Mário Correia desde o mundo da canção cá no Porto nos anos 70, a ida para lá para o interior e põe um festival celta em território fácil, e é o modo como ele está presente no lançamento do Festival da Barca, diz-nos que vale a pena também seguir pessoas que levam ideias com eles. Mas eu só queria, nesse ponto, acrescentar um pormenor. O Giacometti, como toda a gente sabe, fez um levantamento da música tradicional portuguesa. E até ofereceu, creio que ofereceu ao Estado português esse seu equipamento. Na altura, uma das observações, eu diretamente, uma das observações que ele fez foi a de que encontrava algumas raízes musicais daquela região que tinham um pouco a ver com a Europa Central. Mas isso em Trás-os-Montes? Sim, na zona de Sendim, Miranda do Douro, etc. Portanto, nada a ver com celtas, quer dizer, com os celtas litorais e com essas... Sim, com essa orla celta. Com essa orla. E, portanto, digamos que é uma ironia, porque um músico levou uma ideia, sendo músico, levou uma ideia completamente distinta. Portanto, realmente seguir as pessoas é importante e esses tais objetivos turísticos, de desenvolvimento, sociais, e nesta localidade encontram uma localidade que eu acho que todas conheço muito bem, Trás-os-Montes, é o sítio que eu conheço onde há mais iniciativa e mais identidade, digamos assim, forte. É de tal maneira que até as pessoas de Sendim dizem que não falam mirandês, falam sendinês. Aqui. É possível identificar como um dos instrumentos musicais celtas realmente a gaita de foles? Não. Quer dizer, eu não percebo nada, eu não sou musicólogo, mas não, isso é uma guerra. Não é. Não, há imensas gaitas, mas na Galiza corre uma guerra justamente há muito tempo por causa disso, que alargou-se, realmente massificou-se a organização de bandas de gaitas de foles, não é? E muitas delas seguiram o modelo marcial escocês, não é? E isso é muito fortemente contestado por outros. Eu posso só dizer isto, já vamos acabar, no seguimento também de Jesus, que eu estava a dizer, fiz trabalho de campo em 74 em Miranda, numa aldeia de Miranda, não é assim, e depois voltei 10 anos depois para fazer comparação no tempo e portanto pude assistir de facto aos fronteiros de Miranda e às filmagens.
quando lá chegou para Trás-os-Montes, o António Reis e Maria Cordeiro, e assisti, não estava lá. E, portanto, não é por acaso que um cineasta como António Reis faz um filme sobre Trás-os-Montes e não deixa de filmar, de facto, com a ajuda do Padre Mourinho, que estava mas na altura, o Gata Foz. Porquê? Ele teria sensibilidade etnográfica e antropológica para perceber que a Gata de Foz tinha ali um significado etnomusicológico muito significativo, não é? E chamou-me a atenção isso, porque de facto eu estava ali numa zona que também era transfronteiriça e olha, mas todas essas coisas têm uma larga história, não sou familiar muito só por pontas, mas o Padre Mourinho estilizou muito a representação etnográfica, fez-o muito intencionalmente. Eu tive a oportunidade de ler várias das coisas dele, dos textos dele já há muito tempo, e tenho a ideia que há alguém muito fixado no período medieval e usar esses recursos para a estilização até da figura do Museu de Miranda e etc. E o famoso Mário Correia, tive com a Nancy há uns tempos, e contava uma história muito engraçada. Um dia foi dizer, ele é alguém que se estabeleceu localmente, que está a desenvolver aquele trabalho importante, que tem contato com a boa vontade dos políticos locais e das pessoas, evidentemente, mas que foi dizer que havia pauliteiros noutros lados e há imensos. Pela Espanha afora e quase que o eu batendo em sentido que não queria acreditar. Pronto, isto era todas as anedotas têm o seu. Eu só acabei de dizer que acho um bocadinho redutor, porque quando falou de celtismo e apenas referiu a Galiza, esse movimento abarca toda a zona do Mar Cantábrico, será? Não é só Galiza. Sim, as Astúrias, por exemplo, é muito importante. Cantábria e o próprio País Vasco. O País Vasco conta uma outra história. Mas há associações. Sim. Parece um bocado que todos estão com mas é outra história, é mais primordial ainda. Nas Astúrias, sim, até porque estas histórias todas das gaitas também e dos festivais célticos, e há literatura, mas sim, faz parte dessa orla céltica, e tem reivindicações, tem presenças, tem relações, em relação ao que tem. eu só gostaria de dizer que a minha pergunta tinha um sentido, é que se nós considerássemos que, de facto, com estilizações ou não, a gaita de Foz e o pauliteiros eram representativos da cultura celta, se, não sou etnomusicólogo, mas se, então poderíamos admitir que o celtismo não está necessariamente ou inevitavelmente, se calhar a interpretação má foi minha das tuas palavras, ligada à Galiza, mas poderia estar também, ter tido ramificações e derivações, por exemplo, para a minha aldeia, para a aldeia do Conselho de Miranda. Sim, não é. As coisas são. Não será vou falar mais graves do que isso. É que há muito bom galego que diz que respeitável que nunca houve, ou só muito residualmente, é que passaram celtas pela Galiza, não é? E, portanto, estamos a falar sempre, e é o registro meu favorito, não é? Fenómenos contemporâneos, ou então dos usos contemporâneos de ideias que foram moldadas no século XIX e que chegam cá e continuam a ser impacto, não é? Okay. Portanto, há quem diga que celtas na Galiza não há. Portanto, a coisa repara-se de raiz, mas também há quem diga que sim. Eu, fazendo assim uma avaliação pela rama, que é que posso fazer, eu digo que tem mais prestígio
prestígio académico, quem diz que não, do que quem diz que sim. Mas, há meio termo também. sim, também há. Há aqueles que dizem que, de facto, também não é aquele mundo construído pelo século XIX, mas que, pronto, o Celso teria o Estado em muitos sítios, não com essa representatividade, que isto é uma construção, sim, que é o que esta comunicação traz, mas essa construção, como é que o mundo contemporâneo... O que destino dá ao passado. Dá uma imagem que é o grande interessante também. O Centro conseguiu um conjunto de conteúdos, de imagens, de referências iconográficas, materiais, que é fácil de reconhecer e é fácil de espalhar e usar, não é? Foi uma oportunidade, que até para dizer algumas coisas ligadas um bocado à identidade, no caso da Galiza, a nós, no caso da alternativa religiosa, uma alternativa à religião institucional, que foi mais buscar um bocadinho da natureza, e vemos, por exemplo, nós usamos muito a perspectiva celta de uma natureza do culto feminino e a natureza, e quando nós sabemos que os celtas tiveram religiões institucionais de bons tempos, sim, o patriarcado, pronto, e é essa utilização é que é de facto interessante para estudarmos contemporaneamente, porque isso vai influenciar. Inclusive, um dia deste eu encontrei na Póvoa de Lanhoso, freguesia de Calvos, um santuário que é nós não chamamos vários centros do mundo, não é? Que é em aço inoxidável, não é? E numa zona de reserva, tem lá uma associação mundial do Minho em galego e em português, e ao que me parece, eu quero ir ver, não é? Um dia, ver se eu consigo acompanhar. As pessoas vão para lá, pessoas académicas, pessoas universitárias, outras mulheres, fazendo rituais religiosos à volta e andam à volta e batem com a cabeça naquele posto. Neste momento que nós estamos aqui, não é? Estes cultos existem aqui a 80 km de nós, 60 km de nós, não é? Até lá muitas dessas coisas são elegíveis em pauta mundial, que são coisas que passam. A grande facilidade deste discurso do Celta é que é um discurso que está construído, mas reconhecível como um conjunto de elementos que as pessoas podem utilizar. E até podia vir muito ao caminho de sensibilidades contemporâneas, o papel da mulher, a natureza. E a de Oliveira Martins, a maneira como escreveu no século XIX, e coisas que hoje em dia pensamos sobre o papel da mulher, este velho reconhecimento que se podia fazer, que eram instituições no Norte, esse celtismo matricial, ajustam-se, colam-se, não a fazer coisas, não é? E quando nós temos trabalho de campo, esta coisa da gaita de folga, assim, dizer que mais junto aos irmãos, assim, se fazemos trabalho de campo, eu tenho trabalho de campo quase a Norte do Douro, quase todos nós encontramos relatos de pessoas onde a gaita de folga estava em todas as aldeias. Sim. Em todas as aldeias no Minho havia gaita de folga. Mas é inédito que seja tocado por mulheres. Tu vais à Galiza hoje e a maior parte dos membros das bandas, até porque são mais constantes as mulheres habitualmente, não é? Não ficam mais... O fenómeno dos caretos. Os caretos. Era uma unidade de mulheres humanas, não é? Por exemplo, não é em Torres Vedras, naquela zona, em todos os concelhos. Há gaitas de folga, ninguém fala nisso. Ela só no Norte, e é sempre uma associação ao Norte. Sim. Pode ter apesar de haver, se calhar, na mesma proporção, não é? Queria colocar duas questões na sequência disto. Também, como disse, parece-me que o filoceltismo galego está desde há muito arrumado para a história e para a arqueologia. São muito poucos investigadores credíveis que o defendem. Há um ou outro, mas 95% mandaram o celtismo para o gol das curiosidades e para os festivais de fim de semana, por simplesmente. Agora, e por isso interessa mais, parece-me a mim, não sou antropólogo, mas interessa mais a antropologia, a sociologia, eu gostava de questões relacionadas com isto. Há de facto uma certa antropologia, enfim, do consumismo, do lazer, de uma espécie de nova cultura hippie que se cruza com o sincretismo, New Age, tudo isso, e que é potenciado por novos meios de comunicação, com a internet, quer dizer, desde logo, e por fenómenos de cultura light. De facto, a gente vai à Galiza e tudo é celta, quer dizer, as antas são celtas, os pés são celtas, os carros são celtas. A paisagem que se está a produzir, não é? A paisagem que se está a produzir. Sim, claro. Se chega acerca do convento, do Museu do Povo Galego, e se puseram lá carvalhos, em vez de pôr... Os carvalhos é flora autóctone da Galiza, não é celta. Não, mas eu digo, uma cerca de um convento, cerca de um convento neoclássico, agora se bem me lembro, tinha uma flora variada, não tinha só carvalho. Agora, só acrescentar, esse santuário de Póvoa de Lanhoso está junto de um carvalho que está classificado e é protegido com 2000 anos.
seja, se foram buscar um sítio qualquer. Agora, parece, não sei se tem essa ideia também, que eventualmente, em alguns contextos galegos, de facto, dá umas jornadas celtas aqui e acolá, uns festivais, umas coisas de evento, como também há feiras medievais em todas as Sim, não é? Parece-me que, em alguns casos, isso pode estar ligado a nichos, a grupos, em que há uma certa reconstrução de identidades, de uma certa resistência, ferozmente localistas, eu já diria nacionalistas, isso foi uma deriva do celtismo romântico, agora são mesmo muito mais localistas, parece-me, e até, em certo sentido, associais, no sentido de estarem um bocadinho em contracorrente com os poderes estabelecidos, com o centralismo de Madrid, ou o que é que seja, não é? Sim, vamos lá ver. Há uma facilidade de adoção localista deste figurino. E há municípios que puxam por isso, obviamente, aldeias, dar dinheiro. Coisas assim. Eu não tenho dúvidas que se os Arcos Valdevez ou Ponte Lima fizessem um festival céltico ou coisa que o valha, desde que houvesse cerveja e um músico da moda, e o pessoal ia lá na mesma. Sim, eu acho que é isso que acontece. É o consumismo, é a circulação de ideias, é a comunicação, é tudo isso. Mas com um aspecto que me pareceu interessante, a questão transfronteiriça e o facto de alguns desses fenómenos, também entendi, correrem um bocadinho nesse sentido. Eu questionava se, não havendo hoje na Europa comunitária fronteiras na prática, não é? Apesar de tudo, se esses fenómenos de arraio transfronteiriços, nomeadamente entre Portugal e Espanha, que durante o século XX tiveram fronteiras bem marcadas durante as ditaduras, se não é, apesar de tudo, uma espécie de superar um interdito simbólico, um interdito ritual. Quer dizer, não há fronteira, mas é como se houvesse. Portanto, vamos fazer coisas de um lado e do outro, não é? Porque isso é quase uma pré-figuração do novo mundo, não é? Sim. Embora, se qualquer um passe, onde quiser, não há fronteira nada. Na barca vão sempre músicos galegos. Os músicos galegos são bons, não é? Nesse mundo da música celta, os galegos têm uma presença importante, não é? Tornou-se um produto importante de exportação da música galega celta, não é? E portanto passam nos festivais, vendem discos, etc. Mas pronto, é adjacente, podem vir facilmente, não há contactos já estabelecidos. Não é o mito da fronteira? Não, os músicos galegos muitas vezes levantam o grito ou a referência às afinidades entre um lado e outro. Mas o público não responde. Não há facilidade do reconhecimento, percebe? Que é uma coisa engraçada nestes cursos da fronteira. Não há facilidade. A fronteira só interessava para dar o salto. Não, quem faz cá as feiras medievais são os galegos. São empresas galegas. A minha parte são empresas. Mesmo em Óbidos? Eu conheço em Ponte de Lima, em Viana do Castelo, na Aras Valdevez, em Caminha. A grande maioria das empresas são empresas galegas. Sim, mas em Espanha a indústria desenvolveu-se mais. Pois é, eles pagando para cá. É o etnocapitalismo. Sim, mas isso está a dar muito na teorização recente, não é? As ligações entre a etnicidade, as expressões da etnicidade e o capitalismo e o nacionalismo. Então, o nacionalismo também é muito interessante. Algumas das coisas mais interessantes que se tem feito é que nessa falou da questão dos suecos. Quer dizer, não há memória dos celtas. Quer dizer, quando muito haveria uma memória da invenção dos celtas. Sim. Mas era mesmo toda a memória de construção, é discurso. Agora, nunca houve memória dos celtas, não precisamos disso. Aliás, temos ali, estimam mais suecos que nós. Nesse aspecto há um bocadinho mais de evocação, não é? Sim, mas imagino que precisávamos de suecos como fundador. Aliás, não dava jeito, até porque eram do norte, isso não dava muito jeito a Lisboa. Ser fundador e nós todos. Claro, mas se houvesse qualquer coisa por cá, né, e quando entre aspas e estou a brincar, os suecos talvez. Era só uma coisa. Era mais espanhóis que dizia. Agora só uma questão. Até que ponto é que o facto de se ter falado que em Portugal não houve esse acolhimento, essas ideias celtas como em Espanha, até que ponto é que isso pode ter a ver, à sua época, com a ligação dessa ideologia, digamos, esse conceito, a autonomias, nomeadamente à Irlanda e aos contextos autonómicos que havia e que a Galiza deram jeito como criação de uma genealogia identitária também. Sim, foi isso. Associada a uma certa autonomia e que em Portugal, a questão é, se em Portugal não teria, de certa forma, a criação que
criação não original, porque é académica, mas enfim, a criação, porque é uma ideia construída dos lusitanos, que no fundo remetem ao mesmo tempo histórico, mítico, não é? Remetem exatamente ao mesmo tempo Os cronológico. lusitanos têm uma virtude, Não, é que mas- centram Não, mas eu ia dizer, até que ponto centram é que essa criação, que é uma criação do Estado Novo, não é? Enquanto disseminação... é mais dos intelectuais do fim do século XIX, não é? É mais Não, dos isso intelectuais é a criação, mas o aproveitamento entre sim, disseminação disseminação, e sim. de criação de uma origem genealógica Sim, do povo, não é? sim, sim. Identitária, é claramente utilizada pelo Estado Novo. Mas remete para o mesmo tempo cronológico. Até que ponto é que isso não é uma jogada de antecipação política, no sentido de fugir a uma ideia que podia levar a autonomismos para criar, pelo contrário, uma coesão nacionalista, uma coesão nacionalista e, sobretudo, porque remete o próprio lusitano incorpora valores que o Estado queria. Essa mimese acontece sempre, quer dizer, essa mimetização entre os predicados imaginados por um e o que se quer, o que quer o Estado vincular na educação. Porque há uma série de vinculações ao valor do lusitano. Está uma grande exposição dos lusitanos do Museu Nacional da Arqueologia, neste momento até o fim da tarde. De etnologia, De arqueologia, desculpa. de arqueologia. Não é do Lusitano, é do Lusitano. Da Lusitana. Da Lusitana. Era por isso arrumaram, já não é do Lusitano. Mas sim, isso acontece assim, eu acho que é uma espécie de centramento. Não, quer dizer, que isso tenha evitado a proliferação do celtismo enquanto esse ou seja, que fosse alguma coisa alternativa Vamos lá criada ver. pelo Estado Um autor central neste particular, até porque muito influente, é o Oliveira Martins. E o Oliveira Martins, com facilidade, lia de uma maneira mais mórbida, desqualificadora, o que ele percebia ser a herança céltica nos portugueses. Porque isto vinculou-se no século XIX, que o celtismo era coisa destas nações sem Estado, coisa mais poética, uma coisa dos vencidos, de alguma maneira, mas que alguma vez havia de germinar outra vez do sol. Portugal, com o seu Estado, precisava de alguns tipos sólidos, como os lusitanos, não é assim, de facto, esse os apanhadores de fisco. Esse discurso lusitano acabou por dominar e impedir a fixação, se calhar, desse tipo Sim, de... e de alguma maneira, só a burocracia, ou então só um tipo como o Borges Coelho, por exemplo, um historiador, é que traz a reivindicação dos mouros, no Sul, e agora a democracia e esta festa contínua, a falar, não é que traz outras eleições genealógicas. Também tem um papel interessante, a questão da importância dos árabes, não é? Sim. Claro que é o Cláudio Torres. Cláudio Torres, o Borges Coelho, também Borges já Coelho, claro, há mais tempo. também creio As câmaras de Merkel, as câmaras de Tavira. Há uma parte, só acrescentar duas coisinhas. Que eu acho que estamos. Antes de começar a Assembleia Geral, há uma parte de mitologia nisto, nomeadamente estava a referir à questão dos mouros e tudo isso, da presença árabe em Portugal. Creio que num dos programas do Fernando Rosas, em que ele foi a Merkel, a entrevistar o Cláudio Torres. Esse não vi, esse E foi interessante, porque acho que, não sei se continuou o programa do Fernando Rosas. Eu gostava de ver aquele sim, programa. é um episódio de história de Portugal, sim. E ele, portanto, o Cláudio, que também já o ano passado, aliás, teve aqui uma série de reportagens que nós organizámos, nessa altura acho que era o tema do património, e depois fomos a falar do comboio para Lisboa, portanto, e ele diz sempre esse discurso, quer dizer. Pois, eu também já estive com o Cláudio em Mértola e é isso, né? Há ali uma afetividade. Mesmo Mesmo no museu, a narrativa vinculada. E chegar ao Orel, da utopia que todos precisamos de para também fazermos alguma coisa de Por científica. exemplo, entra-se num museu
museu e há aquela coisa das palavras que são portuguesas e que são árabes, mais propriamente de Marrocos, berberes. E eu lembro também dizer que a minha autora dizia que quando éramos miúdos na escola, fazia uma referência aos alanos, vândalos e suevos, que eram os bárbaros que vinham por aí e tal. Não, praticamente nada disso, então não há nada disso e tal. Visigodos, não há nada disso. Mas haveria suevo, mas haveria, como é que se diz, haveria, isso é o que diziam os arqueólogos, aparentemente, quando tenho lido, haveria celtas, mas esse é difícil de contar a história com eles ali naquelas terras secas. Realmente, eu não percebo nada disto, nunca me dediquei à própria história. Mas há realmente ali um povo celta, ou os celtas. Mesmo nessa zona do Guadiana, do Cabo São Vicente. Eu só gostava de acrescentar uma coisa breve, que é suscitaram muitos pensamentos das tuas intervenções, mas também não sou especialista destas coisas, mas gostava só de dizer que me parece que a determinada altura esta questão cá em Portugal, e já na minha época, devido aqui ao Porto e com a constatação de todo este mundo, aliás, quando eu fui cá para o Porto, a minha ideia era estudar Castros, depois o Carlos Alberto Ferreira de Almeida, que era a pessoa que foi um dos meus orientadores de tese, e me disse: não vais para os monumentos preolímpicos. E eu queria ver se estudava Castros, que era ver se debaixo dos Castros encontrava ao período de bronze, como vários dos meus colegas também fizeram, por exemplo, a Manuela Martins e outras pessoas assim. Mas, de facto, parece-me que a determinada altura a ideia do celtismo, que já tinha passado de moda, e há colegas meus que têm trabalhado sobre isso, foi substituída pela cultura castreja. Sim. E a cultura castreja tem um poder, essa designação, quanto a mim, na minha ignorância, mas de qualquer modo, apesar de tudo, como professor da faculdade, tive muitas vezes, algumas vezes que intervir nesses domínios, não é? Até fazer a arguição da tese de um colega meu, pronunciados de serviço. De facto, a questão da cultura castreja é um tanto quanto mitológica, não é? Segundo alguns colegas, viria da idade do bronze, viria lá Sim, mas também é uma proposta de autonomia. Por aí fora, não é? Por aí fora. Com muitas ligações aos lusitanos, não é? Mas depois há outra problemática dos lusitanos que é muito interessante, que tem sido desenvolvida ultimamente. Aliás, agora até em Lisboa está, eu não fui à inauguração, outro dia um amigo meu castigou, puxou das orelhas, disse-me: não vi estas inaugurações, depois não aparecem lá. Mas numa exposição, eu não gosto muito de ver missários e tal, eu gosto mais de ver as exposições sociais. Mas a verdade é que há uma no Museu Nacional de Arqueologia agora, sobre questões de... que é só Brasil. Lusitanos e romanos. É claro, ou Lusitano e Romanos. Mas eu não sei, não fui ver a exposição, nem posso falar sobre isso. Mas o que eu gostava de dizer é que, de facto, por exemplo, uma pessoa que tem tentado fazer uma articulação entre os lusitanos e a arqueologia, quer dizer, entre o mito lusitano, ou a palavra lusitano, ou o conceito lusitano, dá alguma densidade a isso do ponto de vista arqueológico, é o professor Jorge Dalacão. Tem um artigo publicado na revista portuguesa de arqueologia. Fabião, sim, tem escrito. Sim, aliás, sobre Celta, ele escreveu coisas muito interessantes. Pois, isso não conheço tão bem, mas de facto vi e li, até porque ele me pediu, gostava que eu lesse, mas de facto eu não tenho nenhuma opinião sobre isso, que era até inclusive articular com os lusitanos aquelas estelas, por exemplo, de extremanhas do fim da Idade do Bronze, que nós encontramos, aqueles guerreiros, aquelas figurações de guerreiros que encontramos no sul do país. Eu não sei nada sobre esta assunto, quer dizer, não trabalhei sobre este assunto. Sim, mas tem histórias muito engraçadas e o discurso da cultura castreja na Galiza também é muito... Para mim, isso é uma mitologia muito interessante. Mas é outra história agora. Claro.